É estranho como muitas pessoas se sentem culpadas por escolherem a si mesmas, mas não se sentem culpadas por se abandonarem. E quanto mais eu percebo isso, mais eu percebo que essa culpa impede muita gente de viver a própria vida. Você já percebeu como é fácil sentir culpa por você fazer alguma coisa por você? Quando coloca um limite, quando diz não, quando muda de ideia, quando decide descansar, quando decide não aceitar algo que está te fazendo mal. Parece que surge assim uma voz imediatamente dizendo: você está sendo egoísta. Mas será mesmo? Muitas pessoas cresceram acreditando que para você ser uma boa pessoa, tinha sempre que estar cedendo, sempre entender, sempre ajudar, sempre estar disponível. E é claro que ajudar os outros é algo bonito, mas existe um problema. Ninguém ensina onde termina a generosidade e quando começa o abandono de si mesma. E quando essa linha fica confusa, a culpa aparece toda vez que você tenta se escolher. Tem uma frase que me fez refletir muito. Toda vez que você escolhe agradar todo mundo, alguém está ficando de lado. E muitas vezes esse alguém é você. E o pior que isso não acontece uma única vez. Vai acontecendo aos poucos. Um limite que você não coloca, uma necessidade que você ignora, uma vontade que você engole. Até que um dia você percebe que você não sabe por onde você ficou pelo caminho. Eu acho que uma das maiores confusões que existem é acreditar que escolher a si mesma é egoísmo. Mas escolher a si mesma não é passar por cima dos outros. Não significa deixar de amar, não significa deixar de ajudar. Significa apenas entender que você importa. Porque existe uma diferença enorme entre amar alguém e se esquecer de si. Existe uma diferença enorme entre ajudar alguém e carregar os pesos que não são seus. Existe uma diferença enorme entre ser uma boa pessoa e viver anulando a própria voz. E talvez seja justamente essa diferença que as pessoas ainda estão tentando aprender. Talvez a pergunta não seja: quem vai ficar chateado se eu me escolher? Talvez a pergunta seja: o que acontece comigo quando eu me escolho? Porque toda decisão tem consequências. E durante muito tempo a gente só se preocupa com as consequências de decepcionar os outros, mas nunca paramos para pensar nas consequências que é decepcionar a si mesma. Eu acredito que uma das formas mais silenciosas de abandono acontece quando a gente sabe o que precisa fazer, mas não faz. Porque tem medo da opinião dos outros, porque tem medo de julgamentos, porque tem medo de desapontar alguém. E sem perceber, vai construindo uma vida baseada nas expectativas dos outros e não nas próprias escolhas. Escolher a si mesma não é um ato de egoísmo, é um ato de responsabilidade. Porque ninguém pode viver a sua vida, ninguém pode fazer as suas escolhas por você, ninguém pode realizar os seus sonhos, ninguém pode cuidar da sua paz melhor do que você mesma. E é por isso que o amor próprio é tão importante, porque ele nos lembra que cuidar de si não deveria ser motivo de culpa, deveria ser algo natural. Me conta aqui nos comentários, você já sentiu culpa de escolher a si mesma? Não deixa de curtir e nem de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos com as próximas reflexões e vlog. Tchau!